Litoral sul de São Paulo, região do Vale do Ribeira, Ilha Comprida. Uma adolescente desaparece, some, sem dar pistas. A família começa a procurar. Todos ficam desesperados para encontrar esta menina. Passa-se o tempo. As pessoas começam a fazer uma corrente para encontrar, dizendo, ela fugiu com o rapaz, aí o pai se lamentando, a mãe se lamentando, todos se lamentando. Só que um ano depois, infelizmente, a notícia veio e ela não sobreviveu. Aí veio uma reviravolta. Uma pessoa indiciada, uma pessoa que durante todo o tempo da investigação acreditava e levou a outras pessoas a acreditarem que essa jovem, aí enche a tela com o rostinho dela, essa jovem, ela teria fugido, a possibilidade que ela tivesse um namoradinho, não gostasse do controle que existia dentro de casa e teria pego, William, o cachorrinho da família colocado embaixo do braço e dado tchau, ido embora. Na realidade, era uma trama. Eles montaram ali uma teia para que as pessoas não procurassem no lugar certo. Porque quando alguém some, você imagina, saiu de casa. Nessa história... Vai procurar em vários outros locais. Menos no quintal de casa. Por que o quintal? Porque foi lá que o corpo dela foi encontrado. E por que o corpo dela foi enterrado no quintal de casa? É uma reviravolta nessa história. Que a gente vai ver agora. Com uma retroescavadeira, a varredura no quintal foi feita. Não demorou para que vestígios de um corpo em estado avançado de decomposição fosse encontrado. O reconhecimento de Ágata Gonzaga Ferreira, de 17 anos, só foi possível porque ela usava piercing. E agora que a minha filhada foi tirada daquele buraco, eu estou aqui em São Paulo, lutar pelo corpo dela ser liberado rapidamente. Enterrada ao lado dela estava Sol, a cachorra de estimação. Uma ex-vizinha que deu resguardo para a menina e para o pai dela quando ele não estava conseguindo pagar o aluguel com os bicos de pedreiro, vai nos conduzir até o local em que o corpo da Ágata foi encontrado. Ela tem medo de ser identificada, até porque o homem continua foragido. Então nós vamos gravar de uma forma que a identidade dela seja preservada. Então, com exclusividade, o Cidade Alerta entra agora na casa em que o corpo da Ágata foi encontrado. Você conviveu bastante por aqui. Sim, a gente conheceu ele através da minha filha, né? Que elas estudavam na mesma escola e minha filha chegou para mim e contou a situação que eles estavam vivendo. Daí a gente, com essa mania de querer ajudar todo mundo, né? Deu no que deu. A gente achava que ele era uma pessoa e na verdade ele era outra pessoa. Onde que o corpo dela foi encontrado? Me leva até lá. Encontrado lá, onde está aquela garrafa PET. Aqui é o lado esquerdo. Tinha um túnel, ele fez um túnel lá e tava lá. Debaixo da casa. Isso, debaixo da casa. Então nós estamos exatamente onde o corpo da Ágata foi encontrado, com uma retroescavadeira. A polícia precisou limpar aqui todo esse local, escavar, e a ossada dela foi encontrada ao lado da ossada da cachorra de estimação, da Sol. Nessa corda, a cachorra era mantida então presa a esse tronco de árvore, e quando esse odor mais forte foi sentido pela nova moradora da casa, uma varredura rápida foi feita por aqui para tentar entender por que o cheiro vinha do quintal, e de acordo com a polícia, a coleira foi encontrada. A coleira da cachorra foi encontrada, mas ainda não havia sido encontrada a ossada da cachorra, muito menos da dona dela, que a adolescente Ágata, que estava ao lado, foi enterrada junto. Foi a madrinha de Ágata que desconfiou que algo estava mal contado em relação ao sumiço da filhada, de quem ela não consegue falar no passado. Eu vou falar nela no presente, ainda, tá bom? A Ágata é uma menina muito doce, muito meiga e que fez parte da minha família.
E, assim, eu me sinto um pouco culpada de não ter percebido, e é com isso que eu vou ter que lutar daqui para frente, de não ter percebido que estava acontecendo alguma coisa tão ruim entre minha afilhada e o pai. Ela se apegou à menina ainda criança, por causa do histórico de abandono e de agressões, que tão pequenininha já carregava. A mãe tem as mensagens dela dizendo o seguinte: se eu fosse a Ágata, eu também teria fugido desse monstro. Assim. E ela disse que não queria saber dessa história. Falou para mim, por escrito, e falou para Micaela, a minha irmã da Ágata. Ou seja, a Ágata sofreu muito. Quando ela veio para mim... De abandono, de maus tratos. Muito. Quando ela veio para mim, para ser minha filhada, não tinha como não se comover com a história dela e não apadrinhar ela. A Ágata foi criada pela avó paterna, em um bairro simples de Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. Tudo ia bem, até o pai ter um problema de saúde e voltar a fazer parte da vida da filha. Esse tio da Ágata, o Cícero, que está comigo nessa busca incessante pela Ágata, foi contra, absolutamente contra. Aos poucos, a convivência se tornava conturbada e insustentável. E a avó decidiu se mudar para o Maranhão. Foi quando o homem veio morar nesta casa aqui, junto com a Ágata e com uma namorada. Desde então, ele passou a assumir uma postura de ciúmes excessivos e controle sobre a garota. E também proibiu que os familiares tivessem contato com ela. Da última vez que a madrinha a viu, ela teve que conversar com a jovem já a metros de distância. Ele não deixou que ela entrasse na casa. Elas tiveram que conversar aqui, mais perto da esquina. Foi quando a madrinha trouxe um kit de manicure para a Ágata, porque ela queria começar a trabalhar a qualquer custo, possivelmente para fugir de casa. Quando a Ágata sumiu das redes sociais, o pai alegou que ela havia conseguido o que queria: fugir com o suposto namorado. Super possível, nos dias de hoje, que uma menina conheça alguém pela internet, como ele falou para o Cícero, e fuja. Canso de ver isso, inclusive na Record. Fiquei chocada. A Ágata sumiu. Tá bom, a Ágata sumiu, foi aquela tristeza, a Ágata fez besteira. Fomos esperando. Um ano. A Ágata não entrou numa rede social, não respondeu uma mensagem de Facebook, Twitter, que ela tem todas essas páginas, Instagram. Val registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento e começou a procurar pela afilhada. Foi quase um ano de buscas incessantes. Conforme a investigação avançava, as esperanças diminuíam, mas nunca acabavam. Hoje ela tenta lidar com o sentimento de culpa por não ter percebido que a jovem precisava de ajuda. Eu podia ter ido lá, metido o pé naquela porta. Esse delegado sempre esteve na cidade, eu podia ter ido atrás dele, eu podia ter feito alguma coisa. Mais do que isso, Val sente raiva da madrasta de Ágata, única pessoa para quem a menina pediu socorro. O que é minha mágoa com essa madrasta? É que ela estava lá dentro, ela saiu. Por agressão, ela foi até uma delegacia, tá lá os boletins dela, entendeu? O boletim. Ela teve a oportunidade de dar um sinal. As pessoas na delegacia são muito preparadas. Ela tinha falado pra mim que ele estava abusando dela, que ela falou pra mim com as próprias palavras dela. Só que isso daí não foi pra frente, porque o conselheiro falou pra mim que ela tava com medo mesmo de falar, entendeu? A polícia não descarta que a madrasta tenha envolvimento no crime brutal. Ela não dava indícios de que passava por isso, de que era abusada pelo pai, de que o pai era violento? Não, isso jamais. Eu nunca percebi nada estranho. Só uma vez que eu e meu esposo percebemos que ela estava roendo muita unha, né? E aí toda vez eu falava: Ágata, tira a mão da boca, para de roer a unha. E foi aí que o meu esposo começou a perceber que ele tinha um ciúme doentio. Só que a gente achava que era uma proteção de pai, e não era. Depois de ter cometido o homicídio e ocultado o cadáver da própria filha, Gutenberg foi se esconder em Itanhaém, a quase 150 quilômetros de distância.
Nesta foto é possível ver o assassino levando uma vida normal. Esse registro, feito pelo irmão, mostra Gutenberg se divertindo em um bar da cidade. O irmão quer vê-lo atrás das grades. O irmão estava muito nervoso, localizou ele, tentou contê-lo sozinho. Entraram em luta corporal e ele escapou. Foi uma frustração enorme. Amigos e familiares de Ágata ainda não conseguiram se despedir dela. O corpo segue no IML para exames necroscópicos. Gutenberg é procurado da Justiça. E se você tiver alguma informação, pode ajudar através do 181. Seu nome será mantido no mais absoluto sigilo e você vai poder ajudar a polícia e a justiça a dar a este homem, sendo condenado, o que ele merece.